Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Viajante do Espaço. No programa de hoje nós vamos falar sobre a impressionante descoberta da NASA na lua de gelo de Júpiter, Europa. Orbitando Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, existem um total de 80 luas conhecidas, todas fascinantes à sua maneira. Mas, sem dúvida, a mais interessante de todas é uma das luas galileanas, o misterioso mundo gelado chamado Europa. Cruzando a Europa, existem vastas rachaduras e riscos descoloridos que se combinam para criar um mundo complexo, porém belo. E, quando examinado mais de perto, muitas outras características estranhas podem ser vistas, como os misteriosos sardões de Europa. Então, o que são esses sardões? E o que está causando as fraturas caóticas que entrelaçam sua paisagem congelada? Um total de 6 espaçonaves visitaram Europa de perto, fotografando a impressionante lua enquanto passavam por ela. Mas a maioria do que sabemos sobre ela vem de vários anos de observações feitas pela sonda Galileu da NASA. A Galileu chegou a Júpiter em 1995 e orbitou com sucesso o gigante gasoso por quase 8 anos. Realizou muitas passagens próximas de todas as principais luas de Júpiter, fotografando-as em todo o seu esplendor, como revelam essas imagens incríveis. Mas foram as imagens e dados coletados sobre a Europa que foram os mais instigantes. Na verdade, a informação foi tão intrigante que a missão foi estendida para realizar um total de 12 passagens próximas da lua gelada. Apesar de sua aparência fraturada e descolorida, os cientistas descobriram que é o objeto sólido mais liso do Sistema Solar. Suas maiores elevações, por exemplo, têm apenas alguns metros de altura, e grandes crateras são raras. Essa lisura significa que a superfície da Lua é relativamente jovem, provavelmente com apenas dezenas de milhões de anos, em vez de bilhões, como a maioria das outras luas. De alguma forma, o gelo está sendo renovado em Europa e nivelado mais rapidamente do que em muitos outros mundos. A questão de por que isso acontece ainda não foi definitivamente respondida, mas provavelmente tem algo a ver com o que está acontecendo abaixo da misteriosa superfície de Europa. Esta imagem, capturada pela sonda Galileu, por exemplo, mostra claramente várias manchas estranhas, ou características sardão, espalhadas por sua paisagem congelada. As manchas visíveis nesta imagem têm cerca de 10 quilômetros de diâmetro, e muitas são domos suaves, algumas são fendas desordenadas, e outras parecem ter um tom marrom avermelhado. São chamadas lenticulae, que é o termo em latim para sardas, e o tamanho e forma semelhantes dessas manchas sugerem que gelo mais quente está subindo através do gelo mais frio da crosta externa de Europa, muito parecido com câmaras de magma na crosta da Terra. Esse processo seria semelhante ao de uma lâmpada de lava, por exemplo. As manchas suaves e escuras podem ter se formado quando o gelo mais quente subiu à superfície, enquanto as lenticulae ásperas e desordenadas podem ter sido formadas a partir de pequenos fragmentos rachados da crosta, embutidos no gelo escuro de baixo, parecendo icebergs em um mar congelado. Por outro lado, se você olhar de perto, os topos das estruturas em forma de cúpula são muito semelhantes à superfície ao redor delas, sugerindo que foram formadas quando a crosta foi empurrada para cima, mas não se rompeu como as manchas mais escuras. Estudos recentes descobriram que essas características misteriosas podem estar acima de vastos lagos de água líquida completamente envolvidos na casca externa gelada de Europa. Estima-se que essa casca externa rachada seja composta principalmente de gelo de água congelada tão duro quanto granito e tenha aproximadamente 25 quilômetros de espessura. Mas esses lagos podem não ser os únicos corpos de água que a Europa está escondendo, porque abaixo dessa espessa camada de gelo, os cientistas também encontraram evidências de um vasto oceano global subsuperficial salgado. A característica mais marcante de Europa são suas escuras e criss-crossing fraturas e cristas lineares que se estendem pela Lua, chamadas de lineae, que é latim para linhas. O que causou essas rachaduras ainda é um mistério, mas provavelmente são pontos fracos dentro de sua crosta de gelo, que estão sendo afetados pela gravidade de Júpiter e das outras luas galileanas. A lua gelada é esticada e liberada pelo puxão da poderosa gravidade de Júpiter em um ciclo interminável, à medida que Europa orbita o gigante planeta. Esse aperto e liberação é um processo chamado flexão de maré, que pode estar causando essas colossais fraturas e cristas. A flexão de maré também pode estar gerando calor suficiente dentro de Europa para manter um oceano líquido sob a superfície gelada da Lua. Como você pode ver, as rachaduras não são abismos profundos e vazios, mas parecem estar preenchidas com material escuro. Isso sugere que algumas delas também podem ter sido causadas, pelo menos em parte, pelo oceano abaixo.
Os cientistas descobriram que os padrões de algumas das linhas mais longas não se encaixam nos padrões previstos de rachaduras que deveriam ser criadas pela flexão de maré, conforme Europa orbita Júpiter. Eles determinaram que os padrões se encaixariam muito bem. No entanto, se a superfície de Europa pudesse se mover independentemente e não estivesse travada no restante do interior, como seria o caso se uma camada de líquido existisse entre a crosta e o manto rochoso da Lua. Outra evidência do Oceano Secreto de Europa são medições que a Galileu fez durante suas múltiplas passagens próximas. A Galileu detectou que o poderoso campo magnético de Júpiter estava sendo perturbado no espaço ao redor de Europa, o que sugere fortemente que um tipo especial de campo magnético estava sendo criado profundamente dentro da Lua gelada. E os cientistas acreditam que a causa mais provável dessa assinatura magnética misteriosa é um oceano salgado global. E o que é fascinante é que talvez já tenhamos visto a água desse oceano secreto escapando para o espaço. Astrônomos usando o telescópio espacial Hubble fotografaram o que poderiam ser plumas de vapor d'água jorrando da superfície da Lua gelada, como visto nesta imagem. Se forem plumas d'água, isso aumenta a possibilidade de que futuras missões à Europa possam revelar seu oceano sem ter que perfurar o gelo duro. Então, o que são essas características misteriosas sardão encontradas na superfície de Europa? Bem, são fortes evidências de que abaixo de sua crosta congelada existem grandes bolsões de água, e juntamente com ainda mais evidências, esses bolsões podem estar acima de um oceano global salgado oculto, que contém possivelmente 2 a 3 vezes mais água do que toda a água na Terra. O que é realmente empolgante sobre essa descoberta potencial, no entanto, é que os cientistas acreditam que o oceano subsuperficial de Europa pode ser o melhor lugar para procurar vida além da Terra. Devido a Júpiter e as outras luas galileanas puxando Europa, o fundo do mar da Lua pode ser aquecido pela constante flexão de maré, impulsionando atividade hidrotermal semelhante a vulcões submarinos nos oceanos da Terra, por exemplo. É possível que, com os ingredientes corretos para a química da vida, sob o gelo de Europa, possa ser habitável. Com todas essas evidências instigantes, Europa é um dos lugares mais empolgantes no Sistema Solar para explorar, e temos 2 futuras missões para aguardar com expectativa. A primeira é a espaçonave Europa Clipper da NASA, que realizará dezenas de passagens próximas, investigando se a Lua gelada poderia ter as condições adequadas para a vida. A espaçonave passará pela Lua a apenas 26 quilômetros acima da superfície, sobrevoando diferentes locais durante cada passagem. Prevista para ser lançada em outubro de 2024, não teremos que esperar muito para que essa missão comece, mas teremos que esperar um pouco para ver os resultados, pois a Europa Clipper só chegará a Júpiter em abril de 2030. A segunda missão que podemos aguardar é a espaçonave Juice da ESA, ou Exploradora da Lua Gelada de Júpiter. A Juice foi projetada para observar Júpiter e 3 de suas grandes luas, Ganimedes, Calisto e Europa. Incrivelmente, a ESA planeja inserir a Juice em uma órbita ao redor de Ganimedes no final da missão, tornando-se a primeira espaçonave a orbitar uma lua que não seja a da Terra. A espaçonave foi lançada em abril de 2023 e chegará a Júpiter em julho de 2031. Ambas as missões trarão novas visões desta lua misteriosa e possivelmente confirmarão que ela possui um oceano global salgado sob seu gelo, que poderia sustentar a vida como a conhecemos. O início da década de 2030 será um momento empolgante para a exploração espacial. Espero sinceramente que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, clique no botão curtir e se inscreva. Há muito mais para escolher. Muito obrigado a todos por assistirem e até a próxima. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Ajudem o canal a crescer, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. E siga o Viajante do Espaço nas redes sociais para mais conteúdo. Tenham uma boa semana.